Paz, irmãos e irmãs, se você acredita em Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, Yahushua, Yeshua, essa mensagem é para você. Eu quero ler para vocês Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu estou lendo a King James. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus, de Elohim, do Criador, do Pai, e guardam a fé em Jesus, em Yahushua, Yeshua, o Filho. Esse é o resumo do que é importante se você realmente acredita no nosso Rei. São os dois. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelo nosso trabalho. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras. Por isso que você pode ver, você pode ler no Novo Testamento todo, quando se fala do julgamento, se fala de que vai ser julgado a obra. Porque, de certa forma, você prova a sua fé através da sua obra, né? Através dos frutos que você está produzindo. Você falar que você acredita no nosso Rei não quer dizer nada. Se você não transforma teu coração, se você não quer ser obediente ao Pai, se você não quer ser agradável a Ele, a nosso Rei, se você não está preocupado com o que Ele quer, mas só está preocupado com o que você quer, né? Se você adapta a palavra às tuas vontades, em vez de tentar se adaptar ao que está na palavra, que é o manual que o Pai deu para a gente seguir, quem vocês acham que são os mornos que o nosso Rei vai cuspir? Ele não estava falando de quem não acredita nele, ele estava falando de pessoas do corpo. Em Mateus, quando ele diz que muitos virão e dirão: Mestre, Mestre, nós fizemos milagres em teu nome, nós fizemos boas obras em teu nome. E ele vai responder: afasta-te de mim, pois eu não te conheço, você que vive na iniquidade. Você que vive sem lei. Iniquidade significa sem lei. De que lei ele está falando? Ele está falando da lei de Deus, da lei do Criador, da lei do Pai. Qual é a lei do Pai? São os pedidos que ele fez através de Moisés. São os primeiros livros da palavra, né? Que é o que a gente chama de Torá. A Torá não é só para os judeus. Isso é um engano que muito cristão acredita nisso, mas é totalmente ignorante. Não é só para judeu. É para todo aquele que acredita no nosso Rei e é sim adicionado à família, adicionado à semente de Abraão. Até mesmo Paulo diz isso. Os livros de Moisés, a Torá, nada mais são do que as instruções de como nosso Pai deseja que a gente viva, para que seja de uma forma honrosa para Ele. E tudo no Velho Testamento aponta para o nosso Rei. Mas da mesma forma que o nosso Rei o tempo todo está falando da Torá. Quando o nosso Rei repudiou o nosso inimigo, quando ele foi tentado durante os 40 dias, ele citou passagens da Torá. Ele é a Torá. Ele é a manifestação física da Torá do nosso Pai. Para ele ter sido o sacrifício perfeito, ele não pecou. E o que significa não pecar? O que é pecado? Como que a palavra define pecado? Está em 1 João capítulo 3, versículo 4. Pecado é toda transgressão da Torá. Toda transgressão da lei do nosso Pai. Então, para ele ter sido perfeito, ele não pode ter quebrado o sabá, ele não pode ter feito essas coisas que às vezes os cristãos argumentam, né? Os meus irmãos argumentam. Ele nunca quebrou o sabá. O que ele quebrou naquele dia, naquela história, que eles pegaram, né, os grãos e esfregaram com as mãos, e os fariseus ficaram enfurecidos,
Eles não quebraram a Torá, eles não quebraram o sabá que está na Torá, eles quebraram o que os fariseus adicionaram na Torá, as tradições orais dos fariseus, da onde surgiu inclusive o livro que até hoje eles consideram tão importante ou até mais importante do que a própria Bíblia, que se chama Talmud. Essas tradições são do homem, não são inspiradas pelo Espírito Santo. E é essa tradição que nosso rei foi contra e criticou. E é por isso que ele chamava os fariseus e saduceus de hipócritas. Porque eles falavam que seguiam a Torá, mas eles não faziam a Torá. Eles seguiam as próprias leis que eles inventaram em cima. O nosso rei nunca foi contra a Torá. Né? Em Mateus você pode ver que ele fala para os apóstolos para que eles façam o que os fariseus ensinam. Porque eles falam sobre a Torá, mas que eles não façam como os fariseus fazem, porque eles são hipócritas e não fazem o que eles ensinam. Ele nunca foi contra a Torá, ele nunca foi contra o que Moisés ensinou, pelo contrário, ele é a manifestação física disso, ele fez isso perfeitamente. E é por isso que em Mateus 5 ele diz, nem pense que eu vim destruir a lei. Não é nem para você pensar isso. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir, ele veio fazer a lei ficar ainda mais clara, ainda mais óbvia, ainda mais perfeita. Ele veio mostrar como fazer. E é por isso que ele diz que o mandamento mais importante é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, e que nisso se resume a Torá. Ele não está querendo dizer que isso substitui a Torá. Ele está literalmente dizendo que isso é o que você aprende através da Torá. Então sim, se você acredita no nosso rei, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, Moisés também é para você. São os dois. Por isso que a paciência dos santos é guardar os mandamentos de Deus do Pai e a fé no Filho. Por isso, o irmão do nosso rei, Tiago, que era irmão do nosso rei, falou que a fé sem trabalho é uma fé morta. Porque a fé não é uma coisa que você só fala. Ela não tem valor se só vem da tua boca. Ela tem que estar nas tuas atitudes, na tua vontade de se sacrificar pelo rei, de abandonar a tua vida, de abandonar os teus apegos, as tuas idolatrias, as tradições do homem que você aprendeu através dos seus pais. É com amor que eu falo isso. Eu espero de coração que essa semente encontre um solo fértil e espero que vocês tenham um dia de descanso maravilhoso, né? É o Sabá para todos nós, né? Os judeus são só uma das 12 tribos, ok? O povo do nosso Pai não são só os judeus. Até Paulo explica isso, ok? Que quando você é adicionado na árvore de oliveira que representa o povo do nosso Pai, da onde vem o nome Israel, que não tem nada a ver com o país Israel. Israel foi o nome que nosso Deus deu para Jacó, porque Israel em hebraico significa aquele que resiste com Deus. Tá? E se você acredita no nosso rei, se você quer ser obediente ao nosso rei, ao nosso Pai, eu te peço, com toda a humildade do mundo, que você considere essa mensagem. Testa, leia por conta própria essas coisas que eu estou falando, ora, ok? Mas, por favor, medite a respeito disso, tá bom? Porque esse é o resumo de tudo que mais importa. Está bem aqui. Guardar os mandamentos do Pai e a fé no Filho. Ele está o tempo todo apontando para Moisés. Eu espero de coração que essa semente encontre um solo fértil e que o nosso Pai te abençoe e ilumine o teu caminho e que você encontre paz. Amém? Beijo no coração. Shabbat Shalom.